Agora vamos falar então sobre a síndrome de extensão lombar, que é um padrão contrário ao síndrome de flexão lombar. Então aqui o paciente sente dor ou a dor se agrava quando ele faz movimentos de extensão. Por exemplo, quando ele está em pé ou correndo, dói mais do que quando ele está sentado. Em decúbito dorsal também, quando ele está com as pernas em extensão, dói mais do que quando ele está com as pernas fletidas, dupla flexão de quadril e joelho, por exemplo, porque nessas situações a coluna lombar entra em mais extensão. Esse é o movimento de lesão, é a direção de lesão, direção lesiva, e aí o paciente sente dor na extensão e os sintomas aliviam na flexão. Qual é a causa então dessa síndrome de extensão? Enquanto ele faz a extensão lombar, para fazer a extensão do corpo, a lombar é mais flexível do que os quadris. Isso significa que durante a extensão ele faz mais extensão com a lombar do que com o quadril. Isso durante as AVDs, as atividades ocupacionais, durante as atividades esportivas. Isso acontece porque os flexores de quadril são mais rígidos do que os abdominais. Então, quando os flexores de quadril são mais rígidos, eles puxam a pelve em antiversão e isso, consequentemente, gera uma extensão na lombar. Não geraria se os abdominais estivessem rígidos o suficiente, ou tão rígidos quanto os flexores de quadril, que aí os abdominais, na contração, puxariam o pub para cima, não preveniria que a extensão lombar acontecesse. Ou o latíssimo do dorso mais rígido que os abdominais. Então, o latíssimo do dorso, ele previne a extensão, ele faz a extensão, causa a extensão lombar quando ele está rígido, porque quando o paciente leva o braço acima da cabeça, faz uma grande flexão de ombro, cerca de 180 graus, o latíssimo do dorso é colocado em tensão. Então, ele todo é puxado para cima e puxa a face tóraco-lombar junto. A face tóraco-lombar, então, eleva o gradil costal e estende as vértebras lombares. Os jovens com síndrome de extensão lombar, geralmente eles têm uma postura em hiperlordose. Agora, os pacientes de meia idade que já têm estenose do canal vertebral, eles geralmente são retificados, porque essa é uma postura já de antálgica. Os sinais associados. O paciente pode ter hipercifose torácica, que geralmente acompanha a hiperlordose, fraqueza ou alongamento dos abdominais oblíquos externos, então não só do reto abdominal, que previne a extensão, mas também dos oblíquos externos, que são quem previne a translação e a rotação. Encurtamento ou rigidez dos flexores de quadril e dos paravertebrais lombares, que justamente puxam o paciente para a extensão, a lombar para a extensão. Ele pode ter um predomínio de tensor da face lata sobre o glúteo médio, então entre os abdutores, quando existe esse desequilíbrio, a pelve acaba entrando em antiversão. Por quê? O TFL ele tem uma localização mais anterior no ilho. E ele acaba, além de fazer abdução, puxa também para flexão, ou seja, antiversão pélvica. Já o glúteo médio, que é um músculo estabilizador, ele faz abdução pura. O esperado é que o glúteo médio, no movimento de abdução, como ele é o estabilizador, ele entre antes do TFL. Mas pode ser que a gente veja nesses pacientes aqui um TFL predominando, que contribui para essa antiversão pélvica. Pessoas com obesidade, abdômen protruso, e aí o próprio peso do abdômen puxa a coluna lombar em extensão. Os diagnósticos clínicos associados, geralmente associados à dor em extensão, são estenose do canal vertebral, porque quando se faz extensão na lombar, o espaço foraminal, o forame ele é reduzido, então o espaço para a raiz nervosa é reduzido e pode haver compressão de raiz. A discopatia degenerativa, porque a degeneração discal ela acontece mais na região posterior do anel fibroso, e aí essa degeneração diminui o tamanho do anel posteriormente, e aí as vértebras acabam entrando em extensão. Espondilólise, que é a fratura do istmo, e a vértebra pode escorregar, pode se anteriorizar, aumentando então a extensão. E a prevalência. Geralmente as lombalgias crônicas de muitos anos estão associadas mais à extensão, pessoas com 55 anos ou mais, e a baixa estatura. Enquanto a alta estatura estava associada à síndrome de flexão, a baixa estatura está mais associada à síndrome de extensão. Vamos agora aos testes primários e corretivos para síndrome de extensão.
Primeiro, com o paciente em ortostase, como eu falei, essa posição em ortostase é uma posição que geralmente gera dor, porque a coluna entra mais em extensão em pé do que sentado. E aí, se o paciente já tem dor só de ficar em pé, que seria um teste primário positivo, a gente faz o teste corretivo, que é colocar o paciente encostado na parede. Aí a gente ajuda manualmente o paciente, coloca manualmente o paciente numa rotação pélvica posterior, que é uma retroversão pélvica, para que ele encoste todos os processos, sim, está encostando os processos espinhosos das vértebras lombares na parede, retificando a coluna, e aí a gente verifica, o teste corretivo positivo, é que esses sintomas reduzem ou somem. O teste do retorno da inclinação anterior. Então, lembra que lá na síndrome de flexão o teste é da inclinação anterior. Aqui na síndrome de extensão a gente testa o retorno da inclinação anterior, porque enquanto ele faz a inclinação anterior com o corpo, ele não sente dor. Ele só vai sentir dor na volta, porque na ida ele está fazendo flexão da coluna e isso alivia o seu sintoma. Na hora de voltar, ele faz esse movimento com excesso de atividade dos paravertebrais. Então ele começa o movimento geralmente pela coluna, antes do quadril. A gente observa ele fazendo esse movimento começando lá da cervical. Então primeiro ele levanta o olhar, levanta a cabeça e vai estendendo a coluna torácica, a coluna lombar e por fim o quadril. Quando ele faz isso, ele faz com muita atividade, muito recrutamento dos paravertebrais e isso gera dor. Então o retorno é doloroso. O teste corretivo a gente ensina ele a fazer de outra forma. A gente ensina o paciente a fazer desenrolando. Então primeiro ele vai fazer uma retroversão pélvica. Primeiro vai haver uma inclinação pélvica posterior, que a gente pode inclusive ajudar manualmente, com as mãos, levando a pelve para trás e dizer para ele ir subindo, desenrolando. E a última coisa que vai levantar é a cabeça, para ele entender, né? Então depois vai desenrolando a lombar, a torácica e por fim a cabeça. Quando ele faz desse jeito, ele já não sente mais dor. Então teste corretivo positivo. A marcha para esse paciente geralmente é dolorosa porque ele costuma entrar em hiperlordose quando ele faz a fase de apoio bipodálico. E isso a gente pode observar quando a gente avalia o paciente andando e ele está de costas para a gente, né, com a região lombar desnuda, a gente consegue observar mais concavidade numa região só geralmente, não na lombar inteira, mas numa região só que geralmente é L5, S1. A gente vê que na hora dessa fase de apoio bipodálico, ali se acentua muito a concavidade, então se acentua muito a lordose. E o paciente sente dor, né? Sente dor principalmente nessa fase. Quem não sente dor na marcha, sente dor na corrida, que é um movimento mais vigoroso com mais hiperlordose lombar ainda. O teste corretivo é ensiná-lo a fazer uma marcha com contração isomérica de abdominais. Então a gente pede a ele para contrair os abdominais e diminuir o comprimento do passo. E aí ele vai fazer uma marcha com menos extensão lombar e isso alivia os sintomas. Então teste corretivo positivo. O teste na posição sentada. A gente solicita que ele sente numa cadeira e o padrão de sentar dessa pessoa geralmente é sentar na ponta da cadeira. Não se ela tiver que ficar várias horas sentadas, aí obviamente ela vai se encostar. Mas se for para sentar rapidamente, é o tipo de pessoa que senta na beirada da cadeira geralmente e senta com uma hiperlordose, senta fazendo hiperlordose. E sente dor nessa posição, se ela faz assim, ela sente dor. Se a pessoa usar o apoio da cadeira, e esse apoio tem que ser um apoio reto, né? Pode ser até inclinado, mas ele não pode fazer a curvatura da lombar. E um apoio então que retifique a lombar, aí isso reduz os sintomas. Teste corretivo positivo. Tem esse teste em decúbito ventral, que é igual ao teste de Elie, se vocês lembram. Que o paciente fique decúbito ventral, dobra o joelho e a gente solicita que ele aumente essa flexão de joelho, leve o calcanhar em direção ao quadril. E aí o que a gente observa é que a pelve entra em antiversão. Por que isso acontece? Porque existe a rigidez do reto femoral e o reto femoral que se insere na espinha ilíaca anterior inferior, quando ele está rígido,
e o paciente dobra o joelho, todo o músculo é puxado para baixo, puxa a espinha ilíaca anterior-inferior para baixo e a pelve então entra em anteversão, faz esse movimento aqui. E isso aqui então aumenta a hiperlordose lombar e o paciente sente dor. Então, teste positivo. Um teste corretivo seria a gente fixar a pelve enquanto o paciente faz esse movimento para que a lombar não entre em extensão e aí ele já não sentiria mais dor. Para o paciente que sente dor só de deitar nessa posição, porque só de deitar nessa posição já acentua a lordose lombar. Um teste seria colocar a toalha por baixo do abdômen do paciente ou um travesseiro para diminuir a lordose lombar. E aí, com essa toalha ou com essa almofada, o paciente já não sente mais dor. Quando o paciente faz extensão de quadril nessa posição em DV, os sintomas pioram mais, porque quando ele faz extensão de quadril, além de usar isquiosurais, glúteo, ele também acaba usando os paravertebrais, e isso gera dor. Aqui também nessa posição, nesse movimento, a gente pode avaliar a predominância de paravertebrais sobre o glúteo máximo. Nesse movimento de extensão de quadril, o normal é que o glúteo máximo entre logo antes que os paravertebrais, porque ele é um músculo estabilizador. Mas nos pacientes com essa disfunção de movimento, os paravertebrais acabam entrando antes do glúteo máximo. Então, na palpação, a gente sente os paravertebrais entrando antes. Um teste na posição quadrúpede. Só de adotar essa postura, o paciente geralmente já adota assim, com uma hiperlordose lombar. E isso gera dor. O teste corretivo aqui seria o paciente contrair os abdominais para retificar a coluna. E a gente pode também ajudar manualmente, trazendo a pelve mais inclinação posterior para retificar a coluna. Aí o paciente deixa de sentir dor. Então, teste corretivo positivo. O balanço anterior. Aqui, nessa síndrome de extensão, a gente testa o balanço anterior. Lá na síndrome de flexão, a gente testava o balanço posterior, né? Porque o balanço anterior, ele aumenta ainda mais a lordose lombar. Então, o paciente que já tem dor só de ficar em 4 apoios, nem precisa fazer esse teste de balanço anterior, porque esse teste é bastante provocativo, ele é irritativo. E aí o paciente vai piorar muito a sua dor, vai acabar saindo da sessão de avaliação com mais dor do que entrou, né? Então não precisa fazer se já tiver claro para você o diagnóstico de síndrome de extensão, tá? Já o balanço posterior, que você pode usar como teste corretivo, o balanço posterior reduz o sintoma porque o balanço posterior diminui essa lordose lombar. O teste de elevação da perna estendida, SLR, é um teste que, quando é feito ativamente, o paciente sente dor de 0 a 30 graus. Porque nesse momento do iniciozinho aqui, é quando ele está com o ilho psoas mais alongado e faz uma contração vigorosa do ilho psoas. Então, o ilho psoas acaba puxando a pelve anteriormente, fazendo uma inclinação pélvica anterior ou uma anteversão, e isso acaba gerando extensão e hiperextensão na coluna lombar. E aí o paciente sente mais dor. Aliás, sente bastante dor nesse teste aqui. Se fosse feito de forma passiva, o terapeuta apoiando aqui embaixo da perna do paciente e elevando, aí o paciente não precisaria fazer a contração do ilho psoas, ele não sentiria dor. Então, teste corretivo positivo. Lembrando que se o paciente tem dor também do tipo neural, que é uma dor irradiada, né, que vai da lombar até lá no pé, pode ir até o pé ou pode ir um pouco menos, mas é uma dor que corre e faz justamente o trajeto do nervo ciático, esse é um teste de tensão neural positivo. Então, o paciente também pode ter um acometimento, uma lombociatalgia associada, e aqui vai dar positivo pela dor irradiada, tá? Aqui em DD, a gente pede também ao paciente para fazer a flexão de 180 graus do ombro. Nessa flexão, como eu já tinha falado anteriormente, o latíssimo do dorso é puxado para cima, então ele acaba levando a lombar em hiperextensão. Aí fica como se fosse uma ponte aqui, o paciente desencosta a lombar do chão, né, do colchão. E isso gera dor também. O teste de Thomas, aqui nessa figura tem o teste de Thomas modificado e ele é positivo nesses pacientes.
Então, o teste Thomas, quando é feito assim, com a coxa para fora, a gente pode observar ou uma rigidez de reto femoral, como aparece nessa primeira figura, porque o joelho não fica tão fletido, né? A flexão do joelho não é tão grande. Ou a gente pode ver o iliopsoas rígido, que a coxa fica alta, né? A resposta fica assim, a coxa fica mais alta. Ou a gente pode ver uma coxa mais abduzida, que mostra que é o TFL que está rígido. Então, esse teste de Thomas modificado ele é interessante porque ele mostra a diferença nesses 3 músculos. Mas todos os 3, a rigidez de todos os 3 geram a síndrome de extensão, tanto do reto femoral, quanto do iliopsoas, quanto do TFL, porque são flexores de quadril. No decúbito lateral, a gente faz o teste de Ober. Quem não conhece ainda o teste de Ober pode procurar no YouTube, que vocês vão ver e vão encontrar com facilidade. Mas basicamente é uma flexão de quadril, abdução, flexão de quadril, abdução e extensão de quadril, nessa posição aqui. E a gente então solta aqui o membro inferior do paciente e é esperado que a gravidade puxe, né, a perna para baixo. Mas no paciente que tem o TFL rígido ou encurtado, a coxa não entra em adução, ela fica suspensa aqui, ela fica solta, suspensa. E aí os pacientes da síndrome de extensão geralmente têm esse TFL mais rígido. Aqui também, em DL, a gente pode testar o predomínio do TFL sobre o glúteo médio. Então, a gente palpa com uma mão o TFL, com a outra mão o glúteo médio. Como o glúteo médio, que é o estabilizador, a gente deveria, na abdução, a gente deveria sentir primeiro o glúteo médio entrando, depois o TFL. Assim, são microsegundos antes, né? Então, a gente sentiria basicamente juntos. Mas nesse paciente com síndrome de extensão, a gente pode perceber um predomínio do TFL sobre o glúteo médio, que é o TFL nitidamente entrando antes do glúteo médio. Bom, princípios do tratamento. Então, especialmente corrigir essa hiperlordose lombar do paciente. Toda tração com retificação lombar é de alívio para o paciente, né? Então é algo que a gente pode fazer, por exemplo, na clínica ou ensinar o paciente a fazer em casa. Ele tem que aumentar o recrutamento de abdominais e isquiosurais dele, que esses são os principais músculos que previnem a antiversão pélvica, então previnem a extensão da lombar. E reduzir a rigidez do reto femoral, do TFL, dos paravertebrais e dos músculos que a gente encontrou, por exemplo, se no teste Thomas você encontrou que o iliopsoas, que é rígido, diminuir a rigidez desses músculos. Bom, mudança de hábitos. Então, assim como na síndrome de flexão, o paciente tem que aprender um novo padrão, entender qual é o padrão dele e aprender qual novo padrão ajuda ele, né? Trata ele. Então, os movimentos é sempre um tratamento. Lembrar sempre de falar isso para o paciente. Movimento é tratamento. É importante se mover. Não é para ter medo de se mover. É para se mover e se mover desse jeito que nós vamos ensinar, né? Então, corrigir a hiperextensão lombar durante a marcha. Entender que ele tem esses músculos abdominais, que eles servem para estabilizar. Não bem para reduzir o movimento, mas para estabilizar. E aprendendo a contração e aprendendo esses princípios da estabilização dinâmica, ele consegue e deve usar, né, para reduzir a hiperextensão durante a marcha. Na hora de sentar, fazer como nessa figura aqui. Na hora de sentar, ele tem que fazer, e toda vez que ele for abaixar de alguma forma, né, ele tem que fazer um agachamento com o joelho mais anteriorizado. Então, é diferente do agachamento de academia, do agachamento que a gente costuma fazer para proteger a articulação femoropatelar, né? Então, vocês vão sempre aprender na academia que você tem que fazer um agachamento sem levar o joelho para frente, o bumbum é que tem que ir para trás, né? Mas, pensando na síndrome de extensão lombar, esse agachamento aqui que é melhor para o paciente, porque o tronco fica mais na vertical, o tronco não se inclina para frente, e aí recruta menos paravertebrais. Então, ele tem que agachar com o joelho indo para frente. Isso seja na hora de sentar, seja na hora de fazer qualquer tipo de movimento. Então, se for para pegar um papel no chão, é melhor que ele pegue agachando desse jeito, levando os joelhos mais para frente, mas mantendo o tronco na vertical, não deixando o tronco inclinar anteriormente, porque se ele inclinar anteriormente, os paravertebrais vão ter que entrar numa atividade excêntrica para prevenir que ele caia totalmente para frente, né? Evitar manter-se sentado na borda da cadeira, que é
É um hábito que o paciente geralmente tem, manter-se assim. Sempre que ele for sentar, que ele sente, encoste todo o tronco na cadeira, e aí já diminui, só de encostar lá, no encosto da cadeira, você já diminui a atividade dos paravertebrais e já alivia, né? Quando você tem um apoio para os braços, alivia mais ainda, diminui mais ainda a atividade dos paravertebrais. Quando for levantar da cadeira, é só fazer o movimento oposto. Então, ele chega bem para a beirada, mas ele tem que trazer os pés bem para trás e o joelho vai ficar à frente dos pés e vai levantar assim, sem inclinar o tronco para frente, usando só movimento de quadril e joelho, mas o tronco é bem na vertical, sem inclinar o tronco para frente. Esse vídeo mostra alguns exercícios que podem ser usados na síndrome de extensão. Na verdade, o primeiro vídeo, acima e à esquerda, nós temos aí um exercício em balanço anterior, e a autora Sarma, ela não aconselha que os pacientes com síndrome de extensão façam esse movimento como exercício, porque esse movimento ele é altamente provocativo. Mas esse vídeo que eu estou mostrando é do método de Lumayooki, e ele sim descreve esses exercícios. Então, esse primeiro exercício, que é o balanço anterior, eu aconselho que o paciente só faça se tiver muito bom controle motor, como está apresentando aí esse modelo aqui. Então, vocês veem que ele faz o balanço anterior e não há movimento nenhum na lombar. Então, mais para o final da reabilitação já é possível chegar nesse ponto, né? Ele faz, então, o exercício completamente sem dor, como deve ser. Do lado direito, nós temos aí acima um exercício e abaixo a evolução desse mesmo exercício. Então, o paciente é orientado a tirar, a gente fala para o paciente tirar o bumbum na maca, né? Mas ele tem que tirar primeiro o sacro, depois é que o movimento chega na lombar. Depois, no segundo vídeo que está logo abaixo, no canto inferior direito, vocês veem que ele já tira a lombar, mas o movimento começa no sacro e depois vai para a lombar. E no vídeo à esquerda, no canto inferior esquerdo, a gente pede ao paciente para fazer a flexão de joelho, e esses pacientes com síndrome de extensão tendem a entrar em antiversão pélvica, mas eles são orientados a não permitir que isso aconteça. Então, eles têm que controlar esse movimento com os oblíquos, né, com os abdominais. Aqui nós temos outros exercícios para síndrome de extensão, começando aqui, na verdade uma sequência, né? Sendo que o primeiro no canto superior esquerdo é mais fácil, depois evolui para um moderado, depois evolui para o mais difícil. Então, o paciente está em 4 apoios. Em 4 apoios ele é orientado a manter a coluna reta, não entrar em extensão, que é como esse paciente geralmente faz, né? E fazer primeiro a flexão do membro superior. Esses pacientes, quando fazem flexão do membro superior, tendem a entrar em extensão de coluna. Mas aqui no exercício, ele é orientado a fazer sem deixar a coluna se mexer, sem deixar a coluna entrar em extensão. Como esse paciente está fazendo certinho aí o exercício. Na evolução, que é o segundo aqui, o paciente faz a extensão do quadril. E da mesma forma, um paciente com síndrome de extensão, ele tende a entrar em extensão lombar quando faz esse exercício. Aqui, ele é orientado a fazer isso sem deixar a coluna se mexer. Aí vejam que esse paciente está conseguindo fazer o exercício certinho, né? Para isso, precisa contrair os abdominais. E por último, fazer tanto a extensão de quadril quanto a flexão de ombro contralateral. Aí esse é mais complicado, né? Nem todo paciente evolui para esse, mas da mesma forma tem que tentar manter a coluna paradinha. Nós temos aqui um exercício corretivo, que é um exercício para o paciente fazer flexão de braços, porém sem deixar as costas saírem aqui. Lembra que no teste que a gente viu, né, do encurtamento do latíssimo do dorso, por causa da rigidez do latíssimo do dorso, quando ele faz a flexão aqui do braço, a lombar entra em extensão e forma tipo uma ponte aqui. Então, nesse exercício, ele tem que fazer a flexão do braço, mas não deixar a lombar sair. Desse jeito, ele não sente dor. Então, esse é um exercício que ele vai fazer totalmente sem dor. Aliás, repetindo,
todos os exercícios corretivos, todos os exercícios dos programas que a gente vai passar domiciliares e o que eles vão fazer na clínica vão ser sempre sem dor. Se ele estiver fazendo com dor, ele está fazendo num padrão errado. E o exercício tem que ser feito no padrão correto, tá? No padrão contra-lesivo, contra a lesão. Depois, evoluindo esse exercício aqui, a gente pode também pedir para ele estender o quadril, ó, esticar a perna, né? E deslizando o calcanhar na mesa até esticar totalmente a perna. Quando ele fizer isso, a coluna vai tender a entrar em extensão. E aí ele vai ter que usar bastante os abdominais como estabilizadores para não deixar a coluna lombar entrar em extensão. Então esse aqui já é uma evolução, um exercício mais difícil, né? Primeiro a gente começa passando esses aqui nas primeiras semanas, depois que ele está fazendo esse muito bem, ele pode passar para esse daqui. Quando é que eu sei que eu posso evoluir? Na clínica eu experimento esse exercício. Se ele faz corretamente e sem dor, aí sim pode ser incluído no programa de domiciliar do paciente. Aqui já uma outra forma de fazer, na verdade uma evolução, né? Mas ele já parte com os membros inferiores estendidos. E aí parte de uma flexão um ombro só de 90 graus, na verdade uma abdução de ombro de 90 graus, e sobe até os 180 graus, sem tirar a lombar da maca. Também sem dor, né? Tem que ser totalmente sem dor. Bom, na posição de 4 apoios, é possível fazer o balanço posterior, essa é uma posição de alongamento dos paravertebrais. Então, essa posição o paciente pode ser orientado a se manter por alguns minutos, se ele conseguir. Claro que se manter nessa posição por alguns minutos, o paciente acaba sentindo dormência, né, a perda de circulação aqui atrás, mas é uma posição que geralmente ele já faz, já costuma fazer, até intuitivamente. Em 4 apoios, treinar a flexão lombar. Então, lembra que esse paciente é um paciente que quando adota essa postura, adota com hiperextensão. Então, ele tem que contrair o abdominal para gerar uma flexão lombar. Outro exercício bem interessante aqui. O paciente, quando está sentado, a gente pede para fazer o retorno. É como se fosse o retorno da inclinação anterior, né? Mas ele parte de sentado e a gente orienta a subir primeiro a lombar, depois a torácica e por fim a cabeça. A cabeça vai ser a última coisa a subir. Então ele vai desenrolando, né? A gente fala desenrolando a coluna e ele geralmente entende bem. Então a cabeça sempre é a última a subir. Lembrando que ele tem um padrão contrário, ele tem um padrão de primeiro levantar a cabeça e ativar bastante os paravertebrais. Nesse padrão aqui, ele reduz a atividade dos paravertebrais durante a extensão. Em ortostase, o paciente pode apoiar as costas na parede, nesse exercício aqui ele apoia, lembrando que essa posição aqui já é uma posição de alívio, né? É um teste corretivo positivo. Mas aqui ele vai apoiar e vai manter os joelhos levemente fletidos. E aí o exercício é ele ir estendendo o joelho e deslizando para cima na parede, sem deixar a coluna sair da parede. Então ele tem que sentir lá toda a coluna lombar encostando na parede e vai fazendo esse movimento para cima sem deixar a coluna lombar sair. Então para isso ele tem que contrair os músculos abdominais, né, e ter esse controle. Aqui ele encostado na parede, se ele já consegue encostar na parede mantendo a extensão, mantendo a coluna retificada, aliás, ele faz aquele mesmo exercício que ele fez deitado, porém em pé. Então, partindo aqui de uma abdução, ele vai para uma abdução maior de 180 graus, porém sem deixar a coluna sair da parede. Vamos falar agora, então, da síndrome de rotação lombar. Então, a síndrome de rotação lombar é caracterizada por uma dor unilateral. O paciente tem de um lado só, ou mais dor que do outro lado, ou a dor se apresenta apenas de um lado mesmo. E geralmente está mais associada às dores transitórias, não é dor crônica. Essa dor ela acontece especialmente quando o paciente faz uma rotação lombar, por isso o nome de síndrome de rotação, ou pode aparecer só na inclinação lateral. As variações estruturais que estão mais associadas a essa síndrome de rotação: pelve larga e tronco estreito, a discrepância de membros inferiores, que já gera um desalinhamento pélvico, né? E aí isso já gera uma inclinação lombar,
então é mais fácil o paciente ter uma direção de lesão para inclinação. A escoliose, que também gera essa inclinação lombar ou rotação. E a antiversão retroversão femoral, que é o formato do fêmur. Então tem fêmures que tem a cabeça mais anteriorizada, a cabeça do fêmur é mais para frente. Outros, a cabeça do fêmur é mais para trás, se afastando do grau normal, ideal, que é de 0 a 15 graus de antiversão. Então, quando passa de 15 graus, a cabeça para frente é mais do que 15 graus, a cabeça do fêmur a gente chama de antiversão femoral. Quando é menos de 8 graus, a gente chama de retroversão femoral. Quando o paciente tem os dois fêmures em antiversão, com a mesma angulação, e os dois em antiversão ou os dois em retroversão, não tem problema, a pelve não desalinha. Mas quando os dois, tem um que está em antiversão e o outro não, ou tem um que está em retroversão e outro não, aí a pelve já roda, a pelve fica rodada na postura. E o paciente faz todas as atividades de vida diária, ocupacional, esportivas com a pelve rodada, e rotação da pelve é igual a rotação lombar. A assimetria e rigidez de paravertebrais, a gente vê uma rigidez de paravertebrais, mas geralmente mais acentuada de um lado do que do outro lado, direita ou esquerda. Redução da função estabilizadora dos abdominais oblíquos, lembrando que os abdominais oblíquos são os que previnem principalmente a rotação e a inclinação. Então, quando eles se contraem excentricamente, eles controlam esse movimento, não deixa a pelve rodar tanto ou inclinar tanto nas atividades de vida diária, durante a marcha, durante a corrida. E aí existe uma redução da função estabilizadora desses músculos. Então, esses pacientes, eles precisam muito, se beneficiam muito da estabilização segmentar. E os abdutores de quadril estão mais rígidos. Então, na hora de fazer a abdução de quadril, isso na posição ortostática, uma abdução de quadril na posição ortostática é igual a uma inclinação pélvica, né? Esse movimento acaba acontecendo mais na coluna lombar do que no quadril. A gente vai ver aqui nos próximos testes, vocês vão entender melhor. Então, qual é a causa dessa síndrome? Um ou dois segmentos lombares se movem mais do que os outros segmentos. E geralmente isso acontece na torácica nas lombares mais baixas, tipo L5 ou L4, se move mais do que as demais. E se move mais no sentido de inclinação ou de deslizamento ou de translação, que são os movimentos combinados que produzem o movimento osteocinemático de rotação e de inclinação lombar. E a lombar se move mais do que a torácica e se move mais do que os quadris. Então, isso acontece também nas síndromes de extensão e de flexão, só que a diferença é que aqui se move mais na direção de inclinação ou rotação do que os outros segmentos. Os sinais associados. Um hábito de girar o tronco ao invés de girar o corpo inteiro quando está sentado. Então, o paciente que tem uma atividade ocupacional sentado e se tiver que buscar uma coisa do lado, pegar, enfim, manipular objetos, ele faz sem mover a pelve, movendo só o tronco. Então, isso gera uma grande rotação lombar. O ideal é, por exemplo, usar uma cadeira giratória, né, para fazer isso, não gerar tanto movimento lombar. Um hábito de ficar sentado sobre um dos pés, ou manter pernas cruzadas, ou mais inclinado para um lado, usar só um apoio de braço na cadeira, tudo isso gera uma inclinação lombar. E se você mantém isso por várias horas durante o dia, essa vai ser a direção de lesão. A assimetria entre as bandas iliotibiais. Então, um paciente, quando faz um teste de Ober, dá positivo de um lado e negativo do outro lado. Ele tem rigidez de banda iliotibial só de um lado. Aí a pelve fica mais inclinada para um lado. O paciente fica com torção pélvica também. E esses pacientes que têm torção pélvica acabam tendo rotação da lombar, né, na postura e durante os movimentos. Diferenças aparentes nos comprimentos dos membros inferiores. Essas diferenças aparentes são dadas por rigidez muscular ao redor dos músculos da pelve, que acaba fazendo uma crista ilíaca ficar mais alta que a outra. Então, se o paciente tem abdutores de um lado mais rígido do que do outro lado, na postura ortostática, a crista ilíaca fica mais baixa do lado dos abdutores mais rígidos e dá uma diferença aparente nos comprimentos dos membros inferiores. E isso gera também a síndrome de rotação. Então, a predisposição é para os atletas, por exemplo, que fazem muita rotação, movimento de rotação, e é um movimento com inclinação associada e geralmente um movimento só para um lado, só para o mesmo lado sempre.
Os diagnósticos clínicos associados à síndrome de rotação são estenose do canal vertebral unilateral, a discopatia degenerativa também unilateral, que acaba gerando inclinação lombar, espondilólise unilateral, síndromes das facetas articulares, que é o episódio de travamento, e eles são unilaterais, e a osteoporose, quando gera microfraturas do corpo vertebral e acaba inclinando as vértebras lombares, né? Acaba entrando em inclinação. Bom, os testes especiais para a síndrome de rotação lombar. O teste da inclinação anterior do tronco e o retorno da inclinação anterior, que a gente testa para síndrome de flexão e extensão, aqui nesses pacientes com síndrome de rotação pura, é indolor. O que pode acontecer são movimentos aberrantes associados, que é você perceber uma rotação do tronco enquanto ele faz a inclinação anterior e enquanto ele retorna da inclinação anterior. Então, junto com a flexão e com a extensão, acaba acontecendo uma rotação. E aí, se tiver esse movimento aberrante, provavelmente vai ter dor associada. Tem o teste da inclinação lateral do tronco, e esse teste é geralmente o que é mais doloroso, a inclinação que é dolorosa. A gente observa na inclinação direita e esquerda uma assimetria, de um lado ele faz mais ADM do que o outro lado, e do lado que é doloroso, a gente observa uma curva não harmônica. Então, quando a gente olha para a lombar, a gente não vê uma curva perfeita, né? A gente observa que num determinado segmento existe mais movimento do que em outros. É como se a gente visse uma reta, um eixo, um fulcro aqui, e depois outra reta. E isso geralmente acontece mais na lombar baixa. A gente vê um movimento então assim, angulado, desse jeito assim. E aí o paciente sente dor. E a dor que ele sente está geralmente aqui, no eixo desse movimento, ou seja, na vértebra que faz mais movimento. O teste corretivo, então, a gente faz um apoio no gradil costal do paciente, nas últimas costelas, para subir o eixo de movimento. Aí esse ângulo que a gente via acontecendo só em L5 aqui, a gente no teste corretivo vai ver acontecendo, ele subindo, né? E a curvatura fica mais harmônica. Depois no vídeo vocês vão conseguir enxergar isso melhor. E aí essa curvatura fica mais harmônica e não dói mais. Então, teste corretivo positivo. Observe na inclinação lateral para a esquerda que existe sim uma quebra aqui, exatamente aqui, ó. Então, daqui para cima existe uma retificação e dali, deixa eu voltar. E dali para baixo, tá mais ou menos na altura de L3 ou L4, tem que palpar para comprovar, mas dali para baixo existe uma outra retificação. Então, a angulação se dá bem aqui. Aqui é um local de hipermobilidade nessa direção de movimento. Para o lado direito, a gente já observa uma curvatura mais harmônica. Ó, vejam como é harmônica. A gente não vê uma quebra, né? Um padrão de uma angulação. Ali ela é bem harmônica para a direita. Então, aqui a gente vê essa disfunção de movimento na inclinação lateral só para o lado esquerdo. Então, é bem provável que ele, se for um paciente sintomático, seja sintomático na inclinação para a esquerda e não na inclinação para a direita. Tem o teste de rotação do tronco, então existe uma assimetria entre a rotação direita e a rotação esquerda. Lembrando que para fazer esse teste é importante que a pelve esteja estável. Então, isso pode ser feito com o paciente em pé, e o terapeuta estabilizando manualmente a pelve do paciente, ou colocar o paciente sentado para fazer essa rotação. Mas se ele tiver uma síndrome de flexão associada, aí vai ficar um pouco confuso o resultado, porque vai doer pela própria flexão, tá? Teste de apoio unipodal. A gente pede o paciente, então, para ficar num pé só, de um lado e do outro. E o que a gente observa é um Trendelenburg positivo, que seria a queda da pelve, mas o teste Trendelenburg, ele fala apenas dessa queda. Nesse paciente com síndrome de rotação, a gente pode observar a queda, mas não só ela. Pode ser que a gente observe o tronco do paciente se inclinando para o outro lado, como uma compensação, ou a gente pode ver a pelve do paciente rodando também, durante esse apoio unipodal, tá? Isso pode acontecer só de um lado e não do outro, ou pode até acontecer dos dois lados, mas geralmente existe uma diferença entre um lado e o outro, pelo menos um lado com mais queda do que o outro lado. A discrepância aparente de membros inferiores. Então, como eu comentei, esse paciente ele tem uma torção pélvica ou uma inclinação pélvica causada pela diferença de rigidez dos músculos abdutores de um lado e do outro lado.
e Sarman descreveu um teste bastante interessante para verificar se a discrepância é aparente ou é real. Então, quando a gente palpa as cristas ilíacas do paciente e a gente vê uma diferença, uma crista ilíaca mais alta que a outra, a gente fica sem saber se o paciente tem uma discrepância real de membros inferiores, se um membro inferior é mais longo do que o outro, ou se existe essa rigidez diferente de abdutores de um lado e de outro. Então, no teste que Sarman descreveu, depois de palpar as cristas ilíacas com os pés juntos, né, nessa posição como está aqui na figura, e observar a diferença de altura, a gente pede ao paciente para fazer uma abdução, ou seja, separar os pés, afastar os pés e avalia de novo. Se depois que o paciente afasta os pés, as cristas igualam na altura, é porque é uma discrepância aparente de membros inferiores, ou seja, ela não é real, é causada por causa de rigidez dos abdutores mais de um lado do que do outro lado. Se, quando o paciente afasta os membros inferiores, as cristas ilíacas permanecem desniveladas, aí realmente o paciente tem um membro mais longo do que o outro. Bom, essa é a Shirley Sarman apresentando num congresso os resultados dela. Então aqui nós vemos, ela vai mostrar um vídeo justamente com este teste. Flexão de joelho, rotação interna e externa de quadril, e verifiquem como a lombar acompanha desde o início do movimento. Então, o tempo inteiro a lombar acompanha, não existe um momento em que o movimento é apenas no quadril e depois começa a lombar se mexer. Como é que a gente vê que a lombar está se mexendo? Pela pelve, né? Então, se a pelve se move junto, é porque a lombar está se mexendo. Se a lombar está com excesso de movimento, isso demonstra que há falta de controle muscular dos estabilizadores abdominais. Vou colocar de novo aqui. Então, o tempo inteiro, enquanto a perna está se mexendo, a lombar se mexe junto. Aqui a marcha, na avaliação da marcha. Olha quanto movimento pélvico existe na marcha dessa paciente. So the fact that she walks that way mobilizes her lumbar spine, and it's so mobile that something as benign as knee flexion or hip rotation causes the same movement. Então, esse excesso de movimento na pelve mostra que existe pouca movimentação na articulação do quadril. E toda movimentação acaba acontecendo na coluna lombar, também por falta de controle dos músculos abdominais. So what does this mean to us? Então, aqui uma outra marcha, também com muita movimentação lombar e pouca movimentação no quadril. Reparem que esses pacientes que têm muito movimento lombar, eles acabam fazendo um movimento compensatório de cintura escapular, né, de dissociação de cinturas muito grande também. Tanto nessa paciente quanto na anterior, a gente vê isso daí claramente. Em decúbito lateral, a gente tem alguns testes para fazer. Só do paciente ficar em decúbito lateral, ele pode sentir dor. Geralmente ele sente dor de um lado, mas não sente dor do outro lado, quando deita no outro decúbito. Se ele sente dor de um lado, a gente pode colocar uma toalha sobre a cintura dele ou sobre o gradil costal, quando o paciente tem uma pelve muito larga, e a gente observa se isso alivia os sintomas. Se aliviar, o teste corretivo positivo. A gente solicita ao paciente para fazer a abdução do quadril e observa se existe uma inclinação pélvica que acompanha. Então, como está aqui nessa figura, o paciente faz a abdução do quadril e o esperado é que o movimento ocorra, pelo menos se inicie na articulação coxo-femoral. Mas o que a gente observa nesse paciente que tem a síndrome de rotação é que ele inclina a pelve. Lembra, o movimento da coluna lombar é mais flexível para a inclinação do que o movimento do quadril. Então, ele puxa a pelve para cima, ao invés de fazer aqui na coxa femoral esse movimento. Então, a pelve se eleva e o paciente pode sentir dor. Se ele sentir dor, a gente faz o teste corretivo, que é estabilizar manualmente a pelve do paciente. A gente segura aqui a pelve do paciente e pede para ele repetir o movimento. Aí o movimento vai acabar acontecendo só na articulação coxo-femoral e o paciente já não sente mais dor. Aí, teste corretivo positivo. O teste da rotação externa do quadril.
a gente pede a ele para fazer rotação externa, ele dobra o joelho, junta os pés e a gente solicita que faça a rotação externa e ele também sente essa dor. No próximo vídeo aqui eu vou mostrar como isso acontece. Aqui nesse vídeo é solicitada a rotação lateral do quadril, é solicitado ao paciente que levante o joelho, isso, mantendo os pés juntos. Aí a gente observa, ó, que na verdade ela faz esse movimento todo com a lombar. Ela não faz na coxa femoral, no quadril, ela faz na lombar, tá vendo? Então a pelve roda junto. Aí então a terapeuta pede para a pelve ficar paradinha, tentar manter a pelve parada e fazer o movimento só com a coxa femoral. Então no início a terapeuta até dá algum apoio, mostrando como é que tem que ficar. Só que depois a paciente tem que fazer esse controle de não deixar a pelve rodar junto com a contração dos abdominais. Aí agora ela consegue fazer. Em decúbito dorsal, a gente tem esse teste que é semelhante ao anterior, porém assim em decúbito dorsal, em que o paciente faz uma flexão de quadril e a partir desse movimento de flexão ele afasta o joelho, ele faz uma rotação externa, com a abdução. E aí o que a gente observa é que desde o início do movimento a pelve do paciente roda. O que era esperado? Que no começo o movimento acontecesse só no quadril, então a pelve aqui ia se manter parada. Se você comparar a espinha ilíaca anterosuperior de um lado com a espinha ilíaca anterosuperior do outro lado, o esperado é que elas mantivessem a mesma altura, pelo menos nos primeiros graus desse movimento. Mas nesse paciente aqui o que a gente observa é que desde os primeiros graus desse movimento, a espinha ilíaca anterosuperior contralateral já sobe, ou seja, a pelve roda, porque existe pouca atividade estabilizadora dos abdominais oblíquos, que preveniriam essa rotação da pelve. E esse movimento aqui, com essa rotação da pelve, é doloroso. No teste corretivo, a gente estabiliza manualmente a pelve do paciente, segura aqui pelas espinhas ilíacas anterosuperiores, ele repete o movimento agora sem movimento da pelve, e aí já não tem mais dor. Então, teste corretivo positivo. Esse é um teste em decúbito ventral, que a gente também avalia a rotação dos quadris e como a pelve roda junto com os quadris. A gente pede ao paciente para fazer flexão de joelho e a gente testa a rotação externa, que é trazer o pé aqui para dentro, e a rotação interna de quadril, que é trazer o pé aqui para fora. E a gente observa que quando ele faz a rotação interna de quadril, a pelve roda junto. Esse lado aqui levanta, o lado oposto. E quando ele faz a rotação externa, que é trazer o pé para cá, o mesmo lado da perna é que levanta, a pelve roda para cá. O que a gente observa é que esses pacientes geralmente têm uma direção só de rotação. Então a pelve tende sempre a rodar ou só para a esquerda ou só para a direita. Então, por exemplo, se esse paciente tem a pelve que tende a rodar sempre para a direita, que seria esse lado aqui subir, a gente observa, sempre que ele faz então rotação externa com o membro inferior direito, ele roda para a direita, e sempre que ele faz a rotação interna com o membro inferior esquerdo, a pelve também roda para a direita, mas a pelve não tende a rodar para a esquerda. Aqui o grupo de estudos da Sarman, Van Dillen já publicou vários estudos com a Sarman, fez um estudo que avaliou 41 pessoas sem dor lombar e 50 pessoas com dor lombar. Eles fizeram avaliação com marcadores, uma avaliação cinemática, para comprovar esse teste anterior que eu mostrei. Então, o que eles perceberam? Que as pessoas com dor lombar, o grupo que tinha dor lombar, apresentava maior angulação de rotação lombopélvica. A pelve rodava mais e uma rotação lombopélvica mais precoce. Então, aqueles que tinham menos controle abdominal, ou seja, deixavam a pelve rodar mais nesse teste, eram os que tinham dor lombar. Então, está associado a maior risco de dor lombar. Nesse outro estudo aqui, também do grupo da Sarman, eles avaliaram atletas de esportes que exigem rotação de tronco e rotação de quadris. Desses atletas, 24 tinham dor lombar e 24 não tinham dor lombar. Aí o que eles perceberam? Que aqueles atletas com dor lombar, eles tinham menos rotação passiva de quadril. Então, quando avaliava a rotação passiva do quadril,
essa articulação era hipomóvel. Isso confirmando a premissa, né, de que esses pacientes que têm síndrome de rotação, eles têm um quadril menos móvel do que a lombar. Então acaba sobrando muito movimento de rotação para a lombar e pouco movimento de rotação no quadril. Bom, na posição de 4 apoios, nessa vista posterior, a gente observa que existe uma assimetria na região lombar. Isso porque as vértebras geralmente estão rodadas também nessa posição, né? E porque a gente observa paravertebrais mais rígidos de um lado do que do outro lado. Quando o paciente faz um balanço posterior, ou quando ele faz uma flexão de ombro em cadeia aberta, que é levar o braço para frente, né? A gente observa a pelve rodando junto. Então a pelve roda ou para a direita ou roda para a esquerda, enquanto ele faz esses movimentos, que seriam movimentos aberrantes, né? Entrando junto com outros movimentos. E essa rotação da pelve agrava o sintoma. A gente pode observar se quando a gente altera a rotação externa no quadril do paciente, que seria pegar o pé do paciente e levar mais para dentro, assim, juntar os dois pés, ou pegar um só dos pés e levar mais para dentro. Se isso altera a postura da pelve, se isso alterar, pode mostrar que é uma rigidez dos rotadores externos da pelve que está causando isso. Ou se a gente abduzir mais, parecendo com o teste que a gente viu lá da discrepância aparente de membros inferiores. Se a gente afastar mais os dois joelhos e isso sumir, pode ser que isso esteja acontecendo por causa da rigidez dos abdutores. Então, também é uma forma da gente checar quais são os músculos que estão afetando, gerando esse movimento aberrante. É só a gente colocar esses músculos em mais folga. Então, quando a gente abduz, a gente coloca os abdutores em folga, né? A gente tira a tensão dos abdutores. E aí, se esse movimento aberrante parar, é porque a culpa dele era dos abdutores. É a mesma coisa se a gente colocar em rotação externa, a culpa era dos rotadores internos. Desculpa, se a gente colocar em rotação externa, a culpa era dos rotadores externos do quadril. O paciente sentado, a gente solicita a extensão de joelho, a gente observa que essa extensão, quando ele faz esse movimento, a pelve acaba rodando, e isso pode gerar dor. Se gerar dor, a gente fixa manualmente a pelve, e aí ele já não sente mais dor, esse é o teste corretivo positivo. Nessa posição sentada, a gente pode também solicitar o balanço posterior, que é ele levar o tronco para trás, permanecendo sentado. E isso vai fazer, se ele tiver os movimentos aberrantes, né, uma rotação, vai aparecer nesse movimento de balanço posterior. E a gente vai ver ele rodando a região lombar enquanto faz esse movimento. Então, a base do tratamento nessa síndrome de rotação é justamente principalmente aumentar a estabilidade promovida pelos músculos abdominais, especialmente os abdominais oblíquos, que controlam a rotação do tronco. E isso a gente faz passando uma série de exercícios domiciliares para o paciente, como eu falei anteriormente, e vou mostrar os próximos exercícios. Nós também temos que corrigir aqueles componentes que são estáticos, que geram a síndrome de rotação. Então, se o paciente tem uma torção pélvica, e geralmente esses pacientes têm a torção pélvica, o que é a torção pélvica? É quando ele tem um ilho mais anteriorizado que o outro ilho, ou um ilho mais posteriorizado que o outro. A gente tem técnicas de terapia manual para corrigir a torção pélvica. E aí, corrigindo a torção pélvica, as vértebras lombares deixam de rodar, deixam de se manter numa posição rodada. Corrigir discrepância de membros inferiores. Então, se a discrepância for real, a gente tem que prescrever um cálcio para o paciente para que as cristas fiquem niveladas. Se a discrepância for aparente, ou seja, existe uma rigidez unilateral maior de um lado do que do outro, aí a gente tem que corrigir essa rigidez com as mobilizações articulares, com a liberação miofascial, com as técnicas que a gente já comentou anteriormente. A gente também deve reduzir a hipomobilidade articular se esse paciente apresentar. Então, como vocês viram naquela pesquisa que eu mostrei, esses pacientes muitas vezes têm diferença de mobilidade articular de um quadril de um lado em relação ao outro lado. E isso numa medida passiva.
Então mostra que existe um componente articular mesmo nessa hipomobilidade. Aí nós temos técnicas de terapia manual, que são as mobilizações articulares, por exemplo, para o quadril, para reduzir essa hipomobilidade. E ele conseguir fazer mais movimento no quadril e sobrar menos movimento para a lombar. Reduzir a rigidez unilateral dos músculos abdutores ou dos rotadores de quadril, aquilo que a gente tiver observado. Identificar os movimentos ocupacionais ou esportivos que envolvem rotação de tronco e tentar substituir esses movimentos por uma rotação de membros inferiores. Então, se é um paciente que trabalha no escritório, usar uma cadeira giratória. Se é uma atividade esportiva, é bem mais complicado, porque muitas vezes a atividade esportiva não permite que a gente faça essa substituição, né? Então, tem que ser avaliado se naquele específico gesto esportivo a gente consegue colocar mais movimento no quadril, na coxa femoral e menos movimento na lombar. Em alguns casos, sim, é possível. Em outros, não. Em outros, o paciente já está no seu limite mesmo e essa alteração vai gerar uma perda de desempenho esportivo, que também não é o que é desejável, né? Bom, aqui temos um exemplo de um exercício de estabilização, para aumentar a estabilização e o controle muscular dos abdominais. Então, a paciente começa com dupla flexão de joelho e quadril. Ela começa com dupla flexão de joelho e quadril, e aí é orientada a fazer a contração dos abdominais para que a pelve não se mova. Então, ela vai fazer esse exercício aqui, tentando o tempo todo não deixar a pelve se mover. Aqui ela está fazendo a palpação no abdômen mesmo, né? Mas a gente também pode orientar a colocar as mãos sobre as espinhas ilíacas anterosuperiores, que é um bom parâmetro para o paciente ver se está se mexendo ou não. Quando a pelve roda, ele percebe uma espinha ilíaca anterosuperior se levando, né? Ficando mais alta que a outra. Então, é uma boa forma dele perceber se a pelve está se movendo ou se não está se movendo. Aí poderia, então, colocar as mãos em cima das espinhas ilíacas anterosuperiores e fazer esse exercício, ó. Só estender o joelho e quadril e voltar. Fazer esse movimento sem se mexer. Parece um exercício fácil, mas é bastante complexo. Eu oriento vocês a pararem o vídeo agora e tentarem fazer isso aí. Vocês vão ver que a pelve tende a rodar. E manter a pelve totalmente parada nesse exercício é até bem difícil. Exige bastante controle motor. Então, é um exercício bem interessante. Nesse vídeo, nós vamos ver exercícios para síndrome de rotação. Então, no canto superior esquerdo, o paciente é orientado a fazer a inclinação lateral sem mexer a pelve, mantendo a pelve parada. No canto superior direito, ele é orientado a ficar numa perna só, também sem mexer a pelve. Então, ele pode fazer a palpação nas espinhas ilíacas anterosuperiores para se certificar, né, de que a pelve não está inclinando, se um lado está caindo em relação ao outro. E o terceiro exercício, como vocês já viram, né, o de rotação lateral do quadril, mantendo a pelve parada também. Nós temos exercícios corretivos em decúbito dorsal. O paciente pode, por exemplo, fazer uma abdução horizontal, deitado, fazer uma abdução horizontal do ombro, cerca de 45 graus, segurando um pezinho. Quando ele faz isso, a pelve tende a rodar junto, mas ele tem que ser orientado a contrair os músculos abdominais oblíquos para não deixar a pelve se mexer, para não deixar a pelve rodar. Um outro exercício é como está aí na figura, faz 45 graus de flexão de quadril e aí ele faz a rotação externa. Como vocês lembram, esse daqui era um teste, né? Então, ele tem que fazer sem deixar a pelve rodar junto. Então, também é um treino de controle abdominal. Para o paciente que não consegue ter muita noção se está rodando a pelve ou não, a gente pode orientar a colocar as mãos embaixo da pelve, na região da espinha ilíaca posterior superior, e sentir a pressão que a pelve faz sobre as mãos. Então, quando o paciente roda a pelve, ele sente mais pressão de um lado, né? Sente mais pressão do lado para o qual a pelve está rodando. E aí a gente fala com o paciente que ele não pode sentir mais pressão numa mão do que na outra. Isso é uma forma do paciente conseguir controlar esse movimento. Em decúbito lateral, a gente pode fazer o exercício corretivo de rotação externa do quadril sem fazer a rotação pélvica, como vocês viram no vídeo, né? Primeiro a gente estabiliza, depois a gente ensina o paciente a fazer mesmo sem as nossas mãos.
fazer um movimento de abdução e adução sem fazer a inclinação pélvica. Então a gente orienta o paciente a colocar a mão na crista ilíaca e ele vai perceber se a crista está subindo, está errado. Ele tem que fazer a abdução sem deixar a crista subir. Em decúbito ventral, é o mesmo do teste também, rotação externa de quadril com joelho fletido. Ele não pode deixar a pelve rodar, aí a gente pode orientá-lo a colocar as mãos sobre a espinha ilíaca anterosuperior, e se ele rodar a pelve, ele vai sentir mais pressão de um lado do que do outro lado. Então também tem que controlar, contraindo os abdominais, para que isso não aconteça. Em 4 apoios, a gente pode orientar o paciente a fazer o balanço posterior sem rodar o quadril, sem rodar a coluna. Isso é um pouco mais difícil de ensinar ao paciente, porque ele não consegue enxergar se está fazendo certo ou não, né? O único feedback que ele tem é a dor. Então, se não estiver doendo, é porque está correto. Então, geralmente a gente deixa esse exercício mais para o final, quando ele já tem um bom controle dos músculos abdominais, de estabilização. Nessa posição de 4 apoios, também pode fazer a flexão unilateral do ombro, e aí se ele mantiver uma boa contração dos abdominais, uma boa função estabilizadora, não vai rodar a lombar enquanto fizer esse movimento, então tem que ser paradinho. Sim, uma forma do paciente perceber se está rodando ou não a lombar nessa posição em 4 apoios é pela pressão que ele sente nos joelhos. Então, quando a lombar roda, a pelve roda, ele acaba sentindo mais pressão, o joelho apertando mais o chão do que o outro. Então a gente também pode dar esse feedback, assim, ele pode tentar perceber se está rodando ou não, de acordo com essa pressão no joelho. Bom, sentado, a gente pede para o paciente fazer a extensão de joelho, sem deixar rodar a lombar. Então, se a cadeira tiver um apoio, o paciente pode apoiar um encosto, ele pode encostar as costas no encosto e colocar as mãos para trás, na altura das espinhas ilíacas posteriores superiores, e da mesma forma, se a pelve rodar, ele vai sentir pressão na mão. Então não pode rodar, né? Ele tem que fazer com contração dos estabilizadores de tronco. Em pé, a gente passa um exercício que é de inclinação lateral do tronco, e ele mesmo faz esse apoio na cintura do lado, pegando também as últimas vértebras, as últimas costelas, né? Então ele mesmo faz uma pressão do braço da sua mão contra o seu gradil costal e faz a inclinação assim. Isso faz subir o eixo do movimento, faz distribuir melhor o movimento, sobe o eixo de rotação, e aí ele faz a inclinação sem dor. Vamos falar agora das síndromes combinadas, brevemente, da flexão com rotação e da extensão com rotação. Na verdade, os testes são os mesmos que vocês já viram de flexão ou de rotação, só que aqueles pacientes que têm vários testes positivos de flexão e vários testes positivos de rotação se enquadram aqui na síndrome de flexão com rotação. E aqueles testes que pacientes que tiverem vários testes positivos para rotação e também para extensão vão se enquadrar na síndrome de extensão com rotação. E essas síndromes combinadas, flexão com rotação ou extensão com rotação, são mais frequentes do que a síndrome sozinha, de flexão sozinha ou de rotação sozinha, ou a síndrome de extensão sozinha. Então, no caso aqui da síndrome de flexão com rotação, 1 ou 2 segmentos da coluna lombar se movem mais na direção de rotação e de flexão do que as outras vértebras lombares. E também a lombar, de uma forma geral, se move mais nesses sentidos, nessas direções, do que a coluna torácica e do que os quadris. Os sintomas frequentemente são unilaterais e são em flexão. Por exemplo, o paciente sente dor na flexão, mas sente dor mais à direita do que à esquerda. Ou ele sente a dor mesmo na inclinação e na rotação também, mas a dor dele é mais unilateral. Os sintomas se manifestam ou se agravam nos movimentos de rotação numa postura sentada, combinando então tanto rotação quanto flexão. Ou quando ele passa de sentado para ortostase, por exemplo, que aí acontece também o movimento aberrante junto com a flexão, e aí aparece a dor. Os músculos rígidos e encurtados nesse paciente vocês vão ver que é uma mistura dos dois, de rotação com flexão. Os isquiosurais, que é característico da síndrome de flexão, o tensor da face lata unilateral, que é característico da síndrome de rotação, e o reto abdominal, que é mais característico da síndrome de flexão.
Os músculos abdominais oblíquos exercem pouco controle sobre a rotação pélvica, então é uma pelve que se move com muita facilidade porque tem pouco controle estabilizador abdominal. A prevalência. Geralmente essa síndrome combinada de flexão com extensão acontece com trabalhadores de escritório, justamente porque eles ficam sentados e trabalham com rotações, né? Pacientes com retificação lombar, inclinação posterior pélvica, que é característico da síndrome de flexão, tronco mais comprido em relação aos membros inferiores, a discrepância aparente de membros inferiores, com rigidez unilateral do TFL, e os diagnósticos clínicos associados à hérnia discal, que geralmente a protrusão ela é mais para um lado, é posterior, né, mas é mais para um lado do que para o outro lado, degeneração discal, que também é assimétrica geralmente, a osteoartrite, que está associada à degeneração discal, né, e a instabilidade articular das vértebras. A síndrome de extensão com rotação é a mais frequente de todas elas, de todas as 5 que nós estamos falando. Então, o paciente sente dor tanto na extensão quanto na rotação. Quando ele sente dor na extensão, geralmente a dor é unilateral, é mais à direita ou mais à esquerda, por exemplo. Há excesso de flexibilidade para a extensão e para a rotação lombar, porque esse paciente tem flexores do quadril mais rígidos que os abdominais, que é característico da síndrome de extensão, abdutores do quadril mais rígidos do que os abdominais externos, que é característico da síndrome de rotação, e latíssimo do dorso também mais rígido que os abdominais, que faz a coluna entrar em extensão quando o paciente eleva os membros superiores, que é característico da síndrome de extensão. Na postura, o que a gente mais encontra é a hiperlordose lombar, acompanhada da hipercifose torácica, e a assimetria nos paravertebrais. Os diagnósticos associados são síndrome facetária, que é o travamento, né, e ele é unilateral, estenose do canal vertebral, que também acontece geralmente de forma unilateral, a espondilolistese, instabilidade na coluna, degeneração discal, que é unilateral, a osteoartrite da coluna lombar e hérnia discal também pode estar aqui na síndrome de extensão. Aqui estão as referências usadas ao longo dessas aulas, mas é muito importante que vocês pesquisem sozinhos, que vocês sejam autodidatas. Então procurem agora na internet, procurem vídeos, avaliem os movimentos que vocês encontrarem de vídeos na internet, de gestos esportivos, e pela avaliação do movimento tentem perceber qual padrão aquelas pessoas estão usando. Vocês podem usar o chat também do Classroom para colocar lá as dúvidas e eu vou respondendo as dúvidas, nós vamos fazendo um bate-papo ali para tirar dúvidas. Vocês podem postar links de vídeos ali para a gente discutir juntos qual é o padrão de movimento. Enfim, vamos enriquecer ali o Classroom, que é a melhor forma de fixar o conteúdo, tá?